Fala! E aí? Tudo bom? Fala aí, Matheus, beleza? Tudo jóia? Ó, o TP falou as duas. É isso aí, TP. Depois a gente fala a resposta final, cara. Não para, não começa a queimar aí a largada, hein? O pessoal tá É, entrando. isso. Vamos Configurando esperar a aqui. galera entrar. Pô, eu acho que eu vou sortear isso aqui no final do ano, hein? Vou levar lá pro Brasil, hein? Eu acho que é uma boa. O pessoal fica doido com esses panos de prato na cabeça. É. Vou sortear. Vai até com o meu cheiro. Nem vou lavar. Vai ser Ah, não. autografado. Aí vai ser. Aí não dá, né? Aí já tá com o São Pedro, Eu que sou nem sou limpinho, pô. Arábia. Ó, sei. Fala aí, galera, quem tá entrando aí? Nutri, Vou Débora. começar. Ó o Kid Investor aí. Vou Ah, te o levar Kid na mochila, Investor. Kid Investor. Vou te botar na mochila, hein? Cara, eu tava vendo esse Kid Investor, o cara novinho, ele tem uns 11 anos. Acho massa demais 11 o que ele tá anos, 11 fazendo. anos. Galera, quem não Futuro. conhece Kid Investor, ele tem 11 anos. Ele largou, ele falou, ó, vou escolher entre Max Steel ou Max Dividendos. Ele escolheu Max Dividendos e tá focado em ganhar dividendo, galera. Então, vale Garoto muito a pena prodígio. conhecer o projeto dele, bem legal. O Zoeiro tá aí, ó. Salve, Zoeiro. Galera, Salve. ô Matheus, quer esperar um pouquinho ou já vamos começar? Se você tiver Vamos dar. dúvidas, ó, se tiver dúvidas, ô Matheus, aponta aí na caixinha aí de pergunta. Aqui, ó. Mais pra cá, não pra cá. Isso aí, aí. Não pra cá, pra cá. Aí. Aqui. Aí. Deixa a dúvida aí, galera. Deixa na caixinha de interrogação se você tiver perguntas, que no final a gente vai falar, responder um pouco as perguntas de vocês, tá bom? A live que a gente propôs hoje aqui, Cafezinho Gostoso, é o que, galera? Esse Empresas é de a voz. crescimento contra empresas de dividendos. Depois eu vou colocar todos os estudos que a gente fala aqui, eu vou deixar nos meus stories, tá? Então, assim, depois que acabar a live, você vai nos meus stories, que vai ficar lá tudo que eu vou estar falando aqui, porque talvez não dê para mostrar claramente no meu notebook, mas eu vou tentar filmar a tela do meu computador, né? Então, Então, isso porque lembrando que a nossa série normalmente era no YouTube, mas a gente está trazendo ela agora pro Instagram. Mas de qualquer forma, essa série depois a gente também vai vai. colocar o formatinho do lado e vai postar no YouTube também. Então, quem não quiser ver aqui depois, quer dizer, quem perder a live ou quiser depois ver no YouTube, ela vai estar lá disponível também. Você consegue colocar na velocidade duas vezes e assistir Exatamente. na metade do tempo. Exatamente. A live vai ficar disponível tanto aqui, vou deixar, talvez vou deixar no IGTV e depois a gente vai deixar também lá no YouTube, se você quiser ver no YouTube, beleza? Então vamos lá, Legal. galera. Esse é um tema muito que já vem de anos, né? Não é de agora. Tem gente que opta, né, por empresas chamadas de growth. Se você for lá fora, você vai ver que tem as famosas growth. Você vai ver growth large, growth mid, growth small. Ou seja, são empresas de crescimento. E aí elas têm um segmento large, quando é uma empresa grande, né? Por exemplo, um Facebook, ele é uma large growth. É uma empresa grande, mas de crescimento, porque eles focam em expandir os negócios. Você tem empresas mid growth e small growth, que são menores empresas, né, de crescimento e empresas pequenas de crescimento. O que são empresas de crescimento, né, galera? São aquelas empresas que elas pensam primordialmente em crescer, expandir os negócios. Eles não estão pensando muito no acionista agora, né? Claro, eles têm as políticas dele, porém, ele pensa em pegar o lucro, pegar o que ele ganhou no ano e reinvestir no negócio, no business. E aí ele tem uma porcentagem pequena ou nada de dividendos, por exemplo. Depois eu vou deixar até o Matheus complementar, só estou dando uma introdução. E tem para o outro lado, no outro lado da moeda, o velho, né? Aquelas empresas de valor, né? O que seriam as empresas de valor? Aquelas empresas que já têm uma marca consolidada, um tamanho muito interessante, né? Ela já tem um tempo de empresa, né? De marca. E são aquelas empresas que acabam distribuindo um dividendo interessante para o acionista, né? E quando a gente fala valor também, galera, vale colocar em conta que quando você fala o velho investing, é você pegar empresas boas, empresas que têm uns fundamentos interessantes e que estão com um desconto aí que o mercado não está vendo. Você vai analisar, você vai ver, pô, esse desconto aqui para essa empresa está muito interessante por causa disso, 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 que a gente vai entrar futuramente. E aí você tem esses dois lados da moeda. Escolher empresas de growth, que normalmente as empresas de crescimento elas não têm esse desconto tão visível, ou olhar a velho, ver empresas que têm um desconto maior, que pagam um bom dividendo, mas que não vai ter esse crescimento exponencial igual essas empresas de growth, né, Matheus?
Exatamente. E vamos situar assim, vamos explicar de um jeito para que o pessoal entenda claramente por que a gente fala de crescimento e dividendos. Para isso você precisa entender o ciclo de vida de uma empresa, porque assim como qualquer coisa, as empresas têm um ciclo de vida, elas têm Sim. uma coisa que é meio padrão para tudo que é empresa, assim como a nossa vida, todas as pessoas. Então, como que é o ciclo de vida de uma empresa? Uma empresa, ela nasce de uma ideia, aí é o surgimento dela. Ela nasce com um propósito, claro, vamos supor, o Banco Itaú foi criado para ser um banco e para se expandir, ter agências, ter carteira de crédito, etc. Então, ela, apenas quando ela nasce, ela já cai no que a gente chama de crescimento. O que é isso? A empresa é muito pequena, ela está ainda com um foco em aumentar agências, aumentar a base de clientes, aumentar consumidores, aumentar sua carteira de crédito, aumentar o tamanho do banco, aumentar o tamanho da empresa. Então, o dinheiro nesse ponto da empresa é escasso. Então, ela não tem tanto dinheiro como para que ela consiga investir no que ela quiser. Então, ela tem uma Sim. limitação. Portanto, todo o lucro que ela vai conseguindo, ela tem que guardar tudo isso para investir nela mesma, porque ela está muito necessitada de dinheiro. Qualquer dinheiro nesse ponto de crescimento é bem-vindo. Depois a empresa segue crescimento. Aí quanto ela mais cresce, mais difícil fica crescer. Igual você falou, tem o crescimento rápido, o crescimento médio, o crescimento moderado, aí chega o crescimento lento. Chega uma fase em que ela, vamos supor, já comprou 200 agências, já está o Banco Itaú já está em todas as cidades do Brasil, já tem 50 milhões de clientes, já tem um valor de mercado enorme, é o maior banco do Brasil, já chega um ponto em que o crescimento já vai batendo num teto, já não tem tanto para onde expandir quanto no começo, que tipo, era um banco, qualquer outra agência que ele abria dobrava de tamanho. Já chega num ponto que é tão gigante que o dinheiro começa a estocar, por dizer assim, as empresas, nesse caso estou falando do Banco Itaú, já não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, porque são bilhões e bilhões entrando. E onde que coloca isso? Sendo que já as oportunidades incríveis de investimento vão se ficando esgotadas e já não são tão comuns, já não é tão fácil. Não tem um projeto tão claro de, olha, Sim. vamos tacar aqui 10 bilhões que isso daqui vai dobrar. Já não é tão fácil. Então, nesses momentos em que a empresa já não tem tanto o que fazer com o dinheiro, está estocando dinheiro, ela decide distribuir mais dividendos. Ela decide, em vez de ficar com isso para ela, decide distribuir ao mercado, aos acionistas dela. E nesse ponto é que a gente considera que a empresa está pagando muito dividendo, porque ela já não tem tanto onde investir. Por isso que a gente faz essa dicotomia, crescimento ou dividendos. Porque crescimento, a empresa está precisando de dinheiro, então ela não vai distribuir muito. Mas, igual a gente vai falar mais baixo, isso não é uma regra. Ela tende a não distribuir mais para investir nela e, assim, o valor de mercado da empresa crescer. Já aqui, o valor de mercado é tão grande que ela já não tem mais onde investir, então ela tem que distribuir dividendos. Por isso ela não consegue crescer tanto, porque ela está distribuindo a maior parte que ganha. Então não tem para onde investir. Então, se você consegue ver, toda empresa, ela passa por essa fase. Ela passa por... Toda empresa já foi uma empresa de crescimento, por esse ciclo. Toda empresa de dividendos já foi uma empresa de crescimento e toda empresa de crescimento vai ser uma empresa de dividendos. Porque é o ciclo de vida de uma empresa. Inclusive empresas que você falou consideradas de crescimento, de tecnologia, por exemplo, hoje em dia, quem comprou lá atrás é uma excelente pagadora de dividendos, uma Apple da vida, que já está chegando num ponto em que o dividendo que ela está gerando no mercado é muito incrível, muito grande. Então, eu só queria fazer essa distinção de empresa de crescimento para empresa de dividendos e por que a gente faz essa dicotomia, essa separação uma com a outra. Mas, então, vamos dar continuidade, que agora sim a gente vai ver qual que vai ser melhor, dividendos ou crescimento? Onde que a gente investe? Exatamente. E é bem interessante que, como o Matheus falou, né? Quando você pega lá um banco, por exemplo, ele tem um business, né, mais previsível, né? Porque banco, ele vai gerar lucro através de empréstimos, através de serviço, né? Então, você tem uma coisa mais previsível. Quando você pega uma empresa de tecnologia, não é tão previsível igual um banco, né? Porque a tecnologia está mudando assim, ó. Se eles pararem no tempo, cara, já era, a empresa quebra, né? A gente pode ver casos aí, por exemplo, Blockbuster, Kodak, pararam no tempo. IBM, inclusive. Hã? IBM, inclusive, quer dizer... IBM era uma marca top. E assim, ela ainda é uma marca interessante, mas ela já não é entre os tops, né? Porque assim, se você não está atualizando a tecnologia, você fica para trás. Então é muito interessante que assim, a galera confunde também muito small cap é growth. Pode ser, mas não necessariamente, porque toda empresa de valor, ela é o mesmo, ela começou pequenininha, ela começou como um crescimento para depois virar uma de valor. Então, por exemplo, Facebook não é uma small cap, ela é de crescimento, né? Assim, no Brasil a gente não tem tantos cases
de empresas robustas sendo de crescimento, né? A gente tem lá algumas empresas, mas não tanto igual lá fora, né? Então, assim, eu até coloquei, depois que a gente vai falar, alguns exemplos no Brasil que, na minha concepção, são empresas de crescimento no Brasil, né? E que já tem uma marca bem sólida aí. Então, assim, a empresa de crescimento em si, quando você escolhe ela, você opta por resultados futuros. Ó, eu estou pegando uma empresa de crescimento aqui, porque ela não vai me pagar um dividendo tão alto, ou ela vai me pagar uma porcentagem muito pequena, mas eu acredito porque ela vai conseguir crescer, entregar receita, e a gente sabe, quanto mais lucro a empresa dá, mais valor ela gera, mais a cotação vai seguindo esse lucro, né? Então, por exemplo, você vai pegar uma empresa de tecnologia, ela vai focar sempre na expansão do seu negócio, vai focar no crescimento no longo do tempo, e aí eles estão abrindo um pouco a mão, né, de entregar o dividendo. Facebook está entregando 2%, por exemplo, né? Tem lá empresas de tecnologia que não entregam dividendos ainda, né? A Apple faz pouco tempo que começou a entregar um dividendo, né? E é uma porcentagem. Se você for olhar lá o caixa da empresa, eles têm uma grana ferrada parada. Por quê? Porque eles estão usando essa grana aí para adquirir novas tecnologias, para reinvestir no seu business, né? Enquanto o banco, você vai ver que ele vai pegar e vai distribuir uma porcentagem muito maior, o payout vai ser muito maior. Porque ele não tem que ficar gastando tanto, né? Agora que a gente tem essa parte de tecnologia e está entrando novos bancos digitais, claro, eles têm que utilizar uma parte agora para conseguir atualizar nessa tecnologia e não ficar para trás. E assim, e aí é bem interessante você saber, pô, eu vou escolher então uma empresa de tecnologia ou eu vou escolher uma empresa de valor? Qual que vai me gerar mais retorno? O que vocês acham? Alguém já falou VEG aí. Exatamente, a VEG é um exemplo que, na minha concepção, é uma empresa de crescimento. A gente vê que ela tem uma marca sólida, mas ela não distribui tanto dividendo, né? O payout dela é bem pequeno. E aí você tem que escolher. Eu vou abrir mão de receber um retorno imediato, né? O dividendo é um retorno imediato. Você vai abrir mão de receber um retorno imediato para ter um retorno futuro? E aí você tem que colocar na balança, porque a gente sabe também que a VEG, e isso é uma característica das empresas de crescimento. Eu vou falar um pouco aqui, Matheus, de algumas características das empresas de crescimento, e aí você fala um pouco de empresas de valor, beleza? Aí beleza. Então, assim, a VEG, né, e outras empresas de crescimento, ela tem aquela primeira característica, né? O dividendo dela ou é baixo ou não tem dividendo. A primeira característica que você notar na empresa. Segunda característica, é uma empresa que está sempre se reinvestindo. A live está tão boa que o Matheus foi embora da live. Ela está sempre reinvestindo. Ou seja, o payout dela vai ser bem baixo, ela vai estar reinvestindo no negócio para estar sempre com as melhores tecnologias, com os melhores produtos. Você vê que a VEG, por exemplo, ela está com projetos top de linha. Ela está com 48%, se não me engano, 52% da receita da VEG é do exterior. Ou seja, ela está com os clientes. Até que no Oriente Médio ela tem um projeto exclusivo, tá? Só para você ter uma ideia. Fez a parceria com a Embraer para fazer os motores de propulsão a ar. Então, assim, ela está com ótimos projetos de tecnologia e o payout é baixo. Segundo ponto, um indicador que a gente olha que vê uma empresa ela de crescimento, normalmente é o preço sobre lucro. Ou lá fora, o price earning. Price earning é o preço sobre lucro, né? Que está sempre esticado. Então, se eu pegar o da VEG, o PL da VEG agora, ele tá 50. Ou seja, pô, tá muito alto, tá muito caro, pô, ela tá cara. Então, assim, ela nunca vai ter um preço descontado. Por isso que ela não é um velho, porque o preço dela nunca vai estar descontado. Ela tem um PL justo e for uma boa empresa, né? E aí, se você pegar outras empresas, como, por exemplo, um banco, ele vai estar com um PL muito mais baixo, né? 14, tem banco que vai ter PL bem menor. Então, assim, isso você já consegue distinguir se é uma empresa tem uma característica mais de growth ou mais de velho, né? O Banco Inter está com PL de 140. O que é PL, se você não conhece? Quando a gente fala PL, preço sobre lucro, né? A empresa, quanto tempo você vai demorar para você ter de volta esse valor que você pagou nessa ação somente com os lucros por ação daquela empresa. Então, assim, 140 significa que você tem que esperar 140 anos para você receber o retorno do que você pagou na ação do Banco Inter, por exemplo, só com os lucros que aquela ação te gera, entendeu? Isso é basicamente. Então, assim, claro, você não vai olhar somente, não, o PL tá alto, então aquela empresa é uma merda. Não necessariamente. Growth, ela vai te gerar muito valor. Então, talvez esse PL, com o valor gerado no futuro, você consegue reduzir muito isso, entendeu? É um dos indicadores que você vai usar.
E também crescimento de receita. Empresas de crescimento, o objetivo dela é crescer receita, crescer lucro, ter um ROI muito bom, um retorno para o acionista muito bom. Então, o crescimento de receita normalmente é bem maior do que uma empresa de valor. Ela vai ter um crescimento de receita constante, mas não tão grande quanto um crescimento de receita de empresas de crescimento, né? O crescimento da receita da VEG foi de 10%, nos últimos 5 anos, é 10%, tá? Se eu pegar um Facebook, se eu pegar uma empresa lá, eles conseguem gerar um crescimento de receita aí de 30%, 28%. Ou seja, empresas elas estão sempre se renovando, né? O Google agora ele apresentou o resultado acima da expectativa, mesmo com o que a gente está enfrentando aí no mundo afora, porque as pessoas estão utilizando o Google, estão utilizando mais o YouTube, estão pesquisando mais, e isso eles acabam ganhando com a parte de marketing, a parte de tráfego, então essa empresa ganha muito com isso. E são as características mais ou menos de empresas de crescimento, tá, galera? Algumas, não são todas, mas então se você sempre olhar empresa com preço um pouco mais justo, não contada, tem preço de receita, acaba pagando um pouco menos de dividendo ou um payout bem baixo, provavelmente ela vai estar se inserida aí no segmento de crescimento. E agora a gente tem de valor, que é o outro lado da moeda, que o Matheus vai explicar um pouquinho para vocês também. Exato. Eu só queria dar um passo antes de explicar a característica de empresas de valor, que são as de dividendos, que é o que a gente está falando. Antes eu queria falar que você chegou a mencionar por cima, mas eu queria entrar em detalhes, que as small caps, as empresas pequenas, elas têm mais chances e mais facilidade de crescer. Mas Exato. nem toda small cap, nem toda empresa pequena é uma empresa de crescimento. Exato. E do outro lado da moeda, as empresas maiores, as líderes de setor, elas têm mais chances de pagar mais dividendos. Mas nem toda empresa grande é pagadora de dividendos. Vamos colocar um exemplo. Empresas pagadoras de empresas pequenas que não crescem, ou que estão estagnadas há anos e há anos. Vamos supor, eu já cheguei a analisar assim por cima uma tal de Metisa, ou Shoes, ou essas empresas que você vê que tem, que elas já passaram 10, 15 anos valendo ali na casa dos bilhões, e não necessariamente porque ela era pequenininha, assim, 2, 3 bilhões de reais em valor de mercado, ela esticou e foi para 30. Não necessariamente, empresa pequena é de crescimento. E da mesma forma, empresa de dividendos, Ambev, que é a maior empresa de cervejas da América Latina, que é a terceira ou quarta maior empresa do Brasil, que está na Bolsa, ela sempre fica oscilando de acordo ao valor de mercado, ela paga um dividendo de 1% ao ano, 2% ao ano, uma coisa assim. E, tipo, uma empresa super madura, super gigante. Ela é praticamente um banco Itaú que vende cervejas. Ela não paga tantos dividendos. Então, não é uma regra comprar empresa pequena que vai crescer, e também não é uma regra que se você comprar empresas grandes, ela vai pagar dividendos. E também queria dizer que PL em empresas de crescimento, ele não significa nada antes de passar para empresas de dividendos, para explicar. Uhum. Por quê? Porque o PL, ele é um indicador que, inclusive, eu fui lá buscar o livro do Peter Lynch, que, inclusive, ele está aqui, que é um dos meus mentores intelectuais aqui, que eu tanto admiro. Cara, o PL, você não pode analisar em empresa de crescimento PL. Por quê? Com base nele. O PL, ele leva em consideração o lucro atual e o preço atual, mas ele não leva em consideração quanto que aquele lucro vai crescer. Então, lucro futuro, né? Exato. Vamos supor, se a empresa cresce lucros a uma taxa de 15% ao ano. Se hoje você pegar por um PL de 40, vamos supor, em 4 anos e meio, esse lucro vai dobrar. Então, em teoria, se você comprasse aquela empresa, você demoraria 40 anos. Mas com o crescimento do lucro, em mais ou menos 6 anos, 7 anos, aquela empresa já pode se pagar, porque ela não te mostra um crescimento, te mostra apenas o lucro atual. E como empresa de crescimento, ela está multiplicando e aumentando o lucro, o PL é o pior indicador para você avaliar. Inclusive, se você ler o livro O Jeito Peter Lynch de Investir, eu estou falando para quem está assistindo, vai entender por que você não pode analisar a empresa de crescimento com PL. Porque ela não leva em conta o crescimento. Por isso que você vai ver Lojas Renner, VEG, Magalu, etc. Magalu 127. E continua entregando, né? Assim, a gente já viu de vários desdobramentos da Magalu e ela continua entregando, né, resultado pra galera. Eu não gosto de Magalu porque na minha concepção, tem outras oportunidades. Mas ela é uma excelente empresa no Brasil, isso não dá pra negar, né? Exatamente, exatamente. E é aquilo, você não pode julgar a empresa que ela não presta, que tá cara só pelo PL, porque o PL, ele não considera empresa de crescimento. Agora sim, dito isso, só para fazer essa consideração, vou explicar um pouco das características básicas de empresas de dividendos, igual eu disse por cima. As empresas de dividendos,
e versus a de crescimento, você tem que entender que o mercado, quando enxerga que a empresa tem potencial de crescimento, ele paga um prêmio por comprar aquelas ações. Então, ele tende é que a gente fala de comprar lucros futuros. Ele está fazendo uma previsão que no futuro ela vai aumentar os lucros e ele já está pagando agora, já está precificando, já está pagando mais do que deveria valer hoje, porque ele acredita que no futuro vai valer mais. Então, é basicamente no caso, e por isso que geralmente são empresas mais esticadas que a gente fala. No caso de empresas de dividendos, isso não acontece. As empresas de dividendos, elas estão mais bem precificadas. Então, quando você quer achar aquilo que a gente chama de empresas baratas, são geralmente aquelas empresas que já são maduras, já estão no seu setor estáveis, já estão na maturidade, já não tem tanto para onde crescer. Então, é possível que você ache ela próximo ali do que a gente chama de valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É o capital próprio da empresa, aquilo que a empresa vale na contabilidade, é o valor contábil dela. Então, ela vai estar negociando ali próximo do valor contábil, do valor patrimonial, ou às vezes até abaixo, dependendo de como o mercado enxerga a empresa. Então, e também vai ter um PL baixíssimo, porque o mercado já não acredita que ela vai seguir crescendo o PL. Então, é uma empresa mais próxima de ser negociada na sua maturidade, no seu preço justo. Olha, o Lucas falou que seria o setor elétrico. Isso depende do setor. Isso tem a ver mais com a empresa. Porque talvez com a empresa, não muito setor. Talvez, não é tanto do setor, porque às vezes uma empresa do setor elétrico que está começando, ela pode ter um PL maior, porque ela vai crescer muito ainda dentro do setor elétrico, e talvez alguma empresa já madura dentro do setor elétrico, ela já não tenha para onde crescer. Então não é tanto sobre setor, é mais sobre empresa. E alguns exemplos assim de empresas pagadoras de dividendos aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, que estejam custando próximo do seu valor patrimonial, próximo do preço-lucro. Eu tinha até anotado aqui, o Banco do Brasil, que ele é negociado com um PL de 4 vezes. Ele tem um ROI crescente dos últimos anos e ele está pagando um dividendo na casa de 6 a 7% ao ano. Que é uma empresa ali que já está madura, que está precificada a um preço baixo e que está pagando bastante dividendos, que a gente considera acima de 6%, uma quantidade bacana. Ou a NBR, olha, negociada a um preço, valor patrimonial próximo de 1, que é aquilo, o valor contábil da empresa. O valor da empresa sem nenhum prêmio, sem nenhum ganho de capital, por dizer assim. Só o que ela tem assim de ativos próprios, por dizer assim, o que é o valor contábil. Próximo de 1, então ela está sendo negociada próximo àquilo que ela vale na contabilidade. E um PL baixo, ela tem um crescimento da receita também de 13% ao ano. Então, são empresas já maduras assim, não, que a gente fala de valor, empresas que tendem a pagar mais dividendos, que não focam tanto no crescimento, e, portanto, elas são mais negociadas próximo do valor que elas realmente valem. Exatamente, exatamente. E aí, como alguém falou aí, seria setor, na minha visão também não seria setor, né? Como, por exemplo, se a gente pegar o setor bancário, a gente tem growth e tem velho. Por exemplo, Banco do Brasil vai ser um velho, você vai ver lá um desconto na ação, se você analisar, tá interessante o Banco do Brasil, ele tem um crescimento legal, tá com PL baixo e tem um preço sobre valor patrimonial abaixo do valor patrimonial dela, do ativo contábil dela. Então é um valor para mim, é uma velho. Eu tô vendo oportunidade, porque ela tá abaixo do que ela vale na sua análise, né? Eu tô dando um exemplo. Porém, o Banco Inter é um banco também. Mas o Banco Inter, ele tem a característica de growth. Ele está pensando não em entregar dividendo agora, ele não está pensando ele não tem uma marca tão robusta e sólida agora, mas ele está pensando no futuro. A pessoa paga por expectativas futuras, expandir, crescimento. Então, no mesmo setor, você vai ter tanto velho quanto valor, né? Então, olhe mais para a empresa em si, analise a empresa e aí você consegue determinar se ela vai ser uma velho ou uma de crescimento aí. Exatamente. E para quem quer entender um pouco mais sobre como analisar esse tipo de empresas, esse livro daqui é quase que leitura obrigatória. O jeito Peter Lynch de investir, que a foco dele é te ensinando a como você analisar cada tipo de empresa. Porque você não pode pegar uma empresa madura e comparar ela com uma empresa que está começando e já sair julgando. Você precisa entender a maturidade, o ciclo de vida, a dinâmica do negócio para você poder fazer uma análise melhor. Exatamente. E aí um fator interessante também, galera, é você escolher empresas de acordo com o seu perfil. É bem interessante você saber distinguir
Porque normalmente, tá, historicamente, empresas de crescimento, elas possuem uma volatilidade um pouco maior, porque você está precificando alguma coisa futura, você está precificando um crescimento. E aí, por isso que small caps, que normalmente tem um potencial maior de crescimento, também tem maior volatilidade, né? Então você está precificando uma expectativa futura que, se não se concretizar, ela pode subir muito, como pode cair bastante. Diferente de uma empresa de valor, né? Se você analisar uma empresa que tem potencial aí de entregar valor numa porcentagem um pouco menor, mas ao longo do tempo, ela não vai ter tanta oscilação nesse período. Então, assim, se você ficar mais confortável em ter empresas que gerem menos volatilidade, talvez você deveria olhar um pouco mais para valor e menos para crescimento. Se você quer, não, eu gosto de volatilidade, eu não ligo para ter uma alta e uma baixa nesse curto período, talvez você deveria olhar um pouco mais para crescimento. Então, assim, isso também vai muito de perfil, né? Cada pessoa tem seu perfil e cada pessoa fica mais confortável aí de acordo com esse perfil aí de investidor que ela tenha. E também, qual que é melhor, né? Se eu tenho que investir só em empresa de dividendos, só em empresa de crescimento, eu sou super contra essa dicotomia de você ou separar esse extremo, que você só investe em dividendos, ou você só ser extremista, que você só investe em dividendos. Afinal, a ideia é a gente investir em boas empresas e em negócios sólidos. Porque tanto você pode ganhar muito dinheiro com empresas de dividendos, quanto você pode ganhar muito dinheiro com empresas de crescimento. Exato. Um belo exemplo é o Décio Bazin ou Luiz Barsi, que no livro Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, que eu ia pegar, mas não vou pegar não, ele está ali. Ele fala que você tem que comprar ações acima de 6% de dividendos ao ano, de dividend yield. E nem por isso, e ao longo do tempo se provou que essa estratégia foi muito boa no Brasil, ela conseguiu multiplicar muitas vezes o dinheiro. Inclusive, o maior investidor do Brasil, pessoa física, segue essa estratégia. Então, é uma estratégia que se provou ao longo do tempo que investir só com foco em dividendos funciona. Mas investir com foco só em crescimento também funciona. Como é o caso de Peter Lynch, que o foco dele era mais empresas pequenas, empresas de crescimento, small caps. E pode mais valorizar, dobrar, né? Pode valorizar, tem mais chance de valorizar, que é aquilo que eu tô falando. Mas também, era outras épocas, era Estados Unidos, que é diferente da bolsa daqui e tudo mais. Isso é assunto para outra live. Mas ele obteve um retorno na faixa de 29% ao ano. Lógico, também ele ficou só 13 anos trabalhando no fundo. É um retorno muito maior do que o Warren Buffett, mas o Warren Buffett se provou com mais tempo. Mas o que eu tô querendo dizer é que ambas estratégias funcionaram. E você não precisa excluir uma, não excluir a outra. Você pode ter uma boa diversificação e ter os dois tipos de empresas, ou você pode... O que eu queria dizer é que nem toda empresa que só vai pagar dividendos, ela não vai crescer também. Ou nem toda empresa que só cresce não vai pagar dividendos. Existem alguns casos no Brasil de empresas que crescem pagando dividendos também. Não é uma regra. Eu falei, é o mais comum. Mas, por exemplo, a Klabin é uma empresa que, dependendo do preço que você pague, se você pagar ali por volta dos 15, 14 reais a unit, você vai estar levando por volta de 6% de dividendos, 7%, o qual é o que a gente considera um bom dividend yield, uma empresa de altos dividendos. Mas, a esse preço, ela também tem muito espaço para crescer. Então, é uma empresa que vai crescer pagando dividendos. Então, um não exclui o outro. Eu acho que você deveria focar em fazer uma diversificação e escolher bons negócios. Esse é o final. Esse é final, esse daí fica pro final, que a nossa opinião, pra galera continuar até o final. Então, não, mas é isso que você falou, tá certo. Tá vendo? O exemplo da Klabin é um exemplo, tá? A gente não tá indicando, mas você pode ver que ela tem um espaço para crescimento, ela tá se consolidando ainda mais, ela tem projetos futuros, aí o Puma 2... Ela vale a metade da Suzano, para você ter uma ideia, que é a concorrente direta no Brasil. Exatamente. E ela continua tendo crescimento, ela continua tendo espaço para crescer e mesmo assim ela entrega um dividendo legal. Então, assim, um não exclui o outro. Às vezes as empresas elas podem ser os dois, né? O mesmo caso da Vega. A Vega ela é crescimento, mas ela também tem uma marca forte, ela tem uma posição legal, ela entrega um pequeno dividendo, mas ela continua entregando valor e gerando valor. Então, assim, um não exclui o outro e também, no final, a gente vai falar o que é melhor para você, investidor. Eu acho bem interessante agora, galera. A gente vai mostrar alguns estudos que depois eu vou deixar nos stories, o Matheus pode deixar nos stories também. Sim.
de alguns estudos que a gente viu comparativos entre empresas de crescimento e empresas de valor, né? Eu peguei alguns estudos americanos, tá bom? Mas assim, empresa a empresa, empresa de crescimento vai ter aqui quanto vai ter lá fora. Claro que vai ter fatores Dinâmicas políticos. são as mesmas. A dinâmica vai ser a mesma. Vai ter fatores políticos que pode influenciar num curto período, mas no caso aqui é assim, olhar empresa de crescimento contra empresa de valor. Então eu peguei um estudo aqui do site Seeking Alpha, do John Dowdy, nome engraçado, que ele fez empresas de valor contra empresas de crescimento. Qual é a melhor, né? Então ele fez um estudo aí de um longo período. O estudo tinha mais ou menos uns 13, 14, 15 anos mais ou menos de estudo. E ele comparou, ele viu, né, que em períodos longos, de 13 anos para cima, empresas de valor, elas conseguiam performar melhor que empresas de crescimento. Então ele pegou algumas empresas de valor, ele comparou nesse longo período com empresas de crescimento e viu que as empresas de valor, num período mais longo, elas conseguiam performar melhor que empresas de crescimento. Porém, em períodos curtos, as empresas de crescimento, elas conseguiam performar melhor que empresas de valor. Aí ele pegou um estudo de 7 anos e aí ele viu que as empresas de crescimento elas conseguiam performar mais que empresas de valor. Claro que isso vai variar, porque normalmente em tempos de crise, em tempos aí que a economia não está tão boa, talvez empresas de valor elas consigam ter uma performance um pouco maior, porém, quando a economia tá legal, as empresas de valor elas param um pouco de performar tanto, e aí as empresas de crescimento elas começam a performar muito mais, porque a economia está estável, o pessoal tá motivado, né? Tá todo mundo com euforia, e aí começa a pagar um pouco mais esse risco. E no final das contas ele não tinha a solução. Ele falou que no final das contas ele não tinha resposta. Ele falou, depende de você, porque se você não olhar num longo período de tempo, talvez você goste um pouco mais de empresas de crescimento. E se você olhar num curto período, talvez você fique um pouco mais com empresas de valor, de crescimento. E no longo período, empresas de valor. Então ele não tinha resposta concreta, porque ambas as empresas elas conseguiam performar melhor em determinados períodos. Então ele não conseguiu ter uma resposta clara aí, e isso varia muito de pessoa. Por isso que a gente falou que é bem difícil você determinar se uma empresa de valor ou uma empresa de crescimento são melhor uma do que a outra, né? Exatamente. O que importa é você não ficar preso nessa dicotomia, nessa extremismo, porque todo extremo é burro. Sempre que você é extremo demais em uma coisa, você está tomando uma decisão burra. Você pode estar deixando excelentes oportunidades apenas porque você acredita que você tem que ser o extremo, é o puro, é crescimento puro, é zero dividendos, é só empresa pequena e crescendo. Exato. Talvez ela tenha melhor no longo prazo e vai ser muito volátil. Concordo. Matheus, você vai querer ir para um próximo exemplo já? Ou vai querer responder as perguntas da galera? Porque a gente tem mais um exemplo aqui, mas tem pergunta na caixinha, o pessoal está perguntando também alguma coisa nos textos. Vamos para o próximo exemplo? Vamos para o próximo exemplo, depois a gente responde as perguntas. Tá. Um outro exemplo, galera, depois eu posso deixar para vocês, me manda mensagem que eu deixo um site que eu usei. Eu peguei um estudo, tá? Que eu comparei 2 ETFs. E aí eu comparei lá fora, porque lá fora você tem ETFs, né? Diferente do Brasil, que é bem difícil você ter um ETF focado em empresas de crescimento e um ETF focado em empresas de valor. O que é possível lá fora no mercado americano. Ó, o Sardinha aí. Só falar de mercado americano que o Sardinha apareceu aí, ó. Ele já deixar as perguntinhas na caixinha. É o seguinte, eu fiz um estudo comparando 2 ETFs, e aí o ETF é o fundo de índice, né? É um fundo que tem empresas que seguem algum índice composto aí por outras empresas. Por exemplo, o Ibovespa é um índice, Ibovespa, e você tem o BOVA11 que segue a Ibovespa. Então o BOVA11 seria o ETF e o Ibovespa seria o índice que está subindo, beleza? Só para deixar mais claro para vocês. Então eu usei 2 ETFs, um ETF que é de valor, então o nome do ETF é SPYV, que é o SPY, mas somente com empresas de valor, por isso que tem o Vzinho no final. Uhum. E o outro ETF que eu utilizei foi o SPYG, que aí é o SPY 500, com empresas somente de crescimento, que aí é o G de Growth. E aí eu coloquei um período de 10 anos para comparar essas empresas, onde inicialmente eu coloquei $10.000 de aporte. O aporte inicial foi $10.000, e aí você coloca $100 todo mês. Porque nesse programinha que eu uso, ele aporta todo mês. E se você tiver dividendo, ele é reinvestido, e isso com um resultado final. Ou seja, teoricamente, o de valor, né? Ele vai ter um retorno
porque você tem mais dividendo e aí você está reinvestindo todo ano esse dividendo, beleza? Então aqui eu vou mostrar para vocês a tela do meu computador, mas esse estudo vai ficar também, tá bom? Nos stories, depois no final da live, tá? Então, E também, se você estiver vendo no YouTube, tá aí no link da descrição. Exatamente. Então aqui, por exemplo, galera, é o SPYG, tá vendo? Então eu coloquei aqui $10.000, eu tinha R$ 100, $100 por mês, colocando todo mês, e aí eu fiquei um período de 10 anos investido. Então no final, eu teria $67.000, $67.600, né? E um retorno mensal aí de 15% com empresas de crescimento. Aí eu posso até mostrar para vocês aqui, ó, quais são as empresas que fazem parte desse ETF, né? Então, as top 15 aqui é muito mais tecnologia e você tem algumas financeiras aí, Visa, né? Que é de cartão, Mastercard. Você tem Home Depot. A Home Depot é voltado também para consumo, né? Consumer Discretionary. Você tem aí Adobe, Netflix e PayPal. Essa aqui é a top 15 aí de empresas do Growth. E aí, na de crescimento, a de valor, desculpa, eu coloquei aqui $10.000 também, 10 anos de período, SPYV, e o retorno nesses 10 anos para essas empresas com esse ETF, lembrando que ambos os ETFs têm 0,04% de taxa de administração, tá? Então, é a mesma taxa. Eu tive o retorno aí com os dividendos de $44.000 no final. Então, o retorno anual foi de 9,5%. Então, nesse estudo aqui, durante esses períodos, tá? Foi de 2010 até 2020, o retorno da de crescimento foi maior que o retorno da de valor. A de valor são essas aqui, tá? Ó. Berkshire Hathaway, United Health, que é de parte de saúde, né? Verizon, que também é tecnologia. Você tem Johnson & Johnson, AT&T é tecnologia. Porém, são empresas mais robustas. Não são empresas tanto de crescimento. E sim, como elas já chegaram numa marca aí consolidada e como o business dela também não demanda tanto crescimento, porque ela já, a AT&T, por exemplo, é a parte de móvel, né? De telefonia móvel. Comunicação. Exatamente. Então, assim, claro, tem tecnologia, ela tem que se reinventar, mas não é tão como um Facebook, que é aplicativos, que está sempre com aplicativo novo, várias startups, eles têm que estar sempre comprando novas empresas aí que gerem valor para o Facebook. Então, nesse exemplo que a gente deu, levando em consideração 2010 até 2020 somente, reinvestindo dividendo, mesmo ganhando menos com dividendo, as de crescimento tiveram aí uma performance maior que as de valor. Mas isso não é uma resposta fixa, isso daí você não pode levar como verdade, porque como o Matheus falou, a melhor coisa é você nunca ter um lado só da moeda, porque isso daí você vai acabar deixando passar oportunidades do outro lado, né, Matheus? Exatamente. Igual você falou, nesse estudo, pegando os dois ETFs e comparando, realmente, as de crescimento tiveram um retorno maior, porque o foco delas é se expandir. Mas não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Não quer dizer que toda empresa de crescimento vai ser melhor. Você pegou a média do mercado assim. Eu peguei um ETF, né? Eu não peguei só uma empresa. Agora pensa se você escolher só uma empresa e essa empresa vai mal, né? Durante 10 anos. Então, assim, você tá nesse risco maior, né? Exato. Você pegou uma carteira assim, super diversificada, que é um ETF, que ela vai sendo renovada, que não tem o risco de uma empresa ali falir, porque automaticamente, se ela cai muito, ela sai do índice. Então, é uma coisa passiva, um investimento passivo. Se você vai fazer o que a gente chama de stock picking, que é você escolher suas ações para colocar na bolsa, para colocar na sua carteira, a sua chance de ter um erro é muito maior. Então, você pode ter um desempenho muito maior com empresas de dividendos, quanto com empresas de crescimento. Então, não existe a verdade absoluta. O que você precisa é diversificar entre ambas e escolher boas empresas. Exatamente. O TP perguntou para eu ampliar o prazo. Depois eu vou fazer, porque eu estou usando meu arquivo aqui no Word, tá? Eu não estou na ferramenta aberta. Eu vou fazer com 20 anos e depois eu vou jogar nos meus stories também com 20 anos para ver o resultado. Beleza, TP? Provavelmente a de valor aí, provavelmente ela pode ter performado melhor aí, porque você tem outras cisnes negros durante esse período, né? Excluiu, por exemplo, o 2008, 2009. 2008. Começou em 2010, né? Excluiu esse 2008 e 2009. Também, se você pegar 20 anos, você vai pegar a bolha da .com. Exatamente, vai pegar a bolha da .com também. Mas lembrando que também o 2008 e 2009 foi parte financeira, né? Então, se alguém estava apostando bastante em banco na parte de velho, teve lá um auto performance pior, né? Talvez. Então, assim, o que a gente pode levar como verdade absoluta? Não tem um bom ou ruim, né, na minha opinião, né? Não tem um certo ou errado.
Pra tudo, cara, não tem um certo ou errado. Até eu fiz uma live com o Sardinha também, falando de investimento no exterior. Não tem um certo ou errado. Você tem suas visões de investimento. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem que entender os seus riscos, o que ela aguenta, como ela está diversificada. E aí, no meu entender, tá? O ideal é você ter as duas opções no seu portfólio. Tanto empresa de crescimento quanto empresa de valor. Se você está numa fase da vida que você só quer viver de rendimento, talvez seja uma outra história. Talvez você foque um pouco mais em valor. Talvez você use, às vezes, a técnica de comprar empresas com 6% de pagamento de dividendo, porque você quer viver de dividendo. Agora, se você tem um prazo um pouco maior de vida, se você é mais novo, talvez você tenha um portfólio diversificado. Você vai receber dividendo, porém também olhando em empresas de crescimento. E você vai pegar esse dividendo recebido aí cada 3 meses, 6 meses e vai reinvestir nessas empresas aí, diversificando o portfólio. Então, acho que não tem muito certo ou errado. O importante é você diversificar e escolher boas empresas. Exatamente. E só antes de passar com as perguntas, olha, eu achei super interessante. O investidor 1%, que era o seu nome da sua primeira, antes do investidor das Arábias, Cadê? ninguém sabe. Tá brincando? Cadê? Só, Oh, acabei de ver aqui, ó. Cara, é verdade, o investidor 1%, o meu nick antes era investidor 1%, cara. Mas não era, eu não escrevia um. Eu botava um e a ponto, porcentagem. um ponto. Exatamente. Cara, que mundo pequeno, né? Tamo junto aí, É, 1%. viu? Essa ninguém sabe, essa é dos Bom que primórdios. você lembrou, hein, velho? Nem minha esposa lembrava dessa história aí. É, Quer casar comigo? não, sua esposa não deixaria. Vamos então para as perguntas, que já o A nosso mão tempo dela aí. aqui é só 1 hora. Mas acho que tem tempo, né? Acho que tem tempo. Tem 10 minutinhos ainda. Vamos ver, ó. Tem. O Luiz falou aqui, ó. Quais são as rendas fixas no mercado americano? Você tem Treasury, você tem Bonds, mas a gente que mora fora do país, né? Você não consegue diretamente se expor à renda fixa, né? Porém, você tem ETFs de renda fixa, você tem ETFs atrelados ao tesouro, que aí você consegue utilizar também como para estacionamento de dinheiro, por exemplo, né? Park, você consegue utilizar para parar o seu dinheiro enquanto você vê outras oportunidades. De cabeça, eu não vou te falar agora quais são, eu não lembro, eu preciso dar uma olhada, mas é bem interessante e vai até para uma live aí, o GTV, depois de renda fixa nos Estados Unidos, tá? Lembrando, galera, que lá fora ele já estou bem mais acostumado a uma renda fixa aí que paga bem menos do que outros países, né? A gente está enfrentando isso agora e ele já tem há bastante tempo. Então, é bem interessante ver e pensar também para reduzir a volatilidade você colocar num ETF de renda fixa lá fora, né? Mas, Sim. se você tem a possibilidade de colocar também aqui, eu não sei qual que é o objetivo de colocar lá fora. Talvez para deixar o dólar meio que estável, né? Você não perder com a volatilidade, seja uma opção aí. Na minha opinião, no meu ponto de vista, não vale a pena você procurar renda fixa lá fora, porque renda fixa em economia madura é assim. Quanto mais madura a economia, menos vai te pagar a renda fixa. Quanto mais volátil é a economia, mais vai te pagar. O Brasil é uma economia volátil, você consegue ali algo em torno de 6% ao ano acima da inflação, que é o que está pagando o IPCA mais hoje em dia. Se você vai para os Estados Unidos, a taxa está próxima de zero. É uma coisa menos de 0,5%, menos de 1% agora que eles reduziram as taxas. Então, no meu ponto de vista, a renda fixa americana não faz sentido. Se você quer se expor ao dólar, eu ficaria exposto a ETFs de empresas, ETFs de dividendos e Concordo, etc. concordo contigo. Mas não de renda fixa. Concordo Quer contigo. deixar o dinheiro parado. Eu acho interessante que o pessoal também tem umas ideias de jirico, né? Outro dia não falando pra você, Luiz, não tô desmerecendo, mas é que um outro seguidor, ele falou assim, pô, eu acho que eu vou comprar Itaú lá fora, que paga dividendo. Eu falei, mano, mas você pode comprar o Itaú aqui, porque você quer ir lá pra fora pra comprar o Itaú lá, entendeu? Comprar a ADR. Não faz muito sentido, né? Vamos pensar em possibilidades que não tenha no Brasil, né? Então vamos pensar em coisas que eu posso comprar lá fora que não tem aqui no Brasil, que aí você pode diversificar melhor, né? Então, assim, pensa sempre em diversificação. Você pode comprar aqui no Itaú, por que você vai comprar lá fora, né? Não faz muito sentido, galera. Você vai pagar, Faz não. você tem o risco do dólar, então não faz muito sentido. Tem mais pergunta aí? Tem aqui, ó. Acho que a melhor opção aqui mesmo, né? O que acham de fundos imobiliários versus empresas de dividendos? Lucas Gabriel. Tamo junto, Lucas. Cara, eu acho que ambas podem casar aí no portfólio também. Eu não tenho
essa repulsa por fundos imobiliários. Eu acho que tem bastante oportunidade em fundos imobiliários também. Isso depende muito de você, da sua fase de vida. Se você precisa mensalmente receber uma grana, talvez fundos imobiliários seja mais interessante porque você vai receber mensalmente. A guitarrinha aí. Diferente de uma ação, né, que vai te pagar num período um pouquinho maior, né? Mas eu acho que dá para casar as duas também. E aí você tá um pouco mais. Tá exposto também só em empresas ou só em fundos imobiliários. Você tá com dois aí que um pouco diferente um do outro. Para mim, vale a pena você ter sim fundos imobiliários e empresas de dividendos. Não, lembra daquilo que a gente falou de não ficar extremo e eu não invisto nada de fundo imobiliário ou eu não compro ação de dividendos, eu compro só fundo imobiliário. Tem uma diversificação que vale a pena, tem boas oportunidades em ambos ativos. Olha Também aqui, empresa de petróleo é um bom investimento a longo prazo? Para mim, na minha opinião, empresa de commodity, empresa cíclica, ela precisa ser muito bem administrada para que no longuíssimo prazo, você consiga sempre ter ela na carteira. Mas é uma empresa muito mais difícil de ser tocada, é uma empresa que vai ter prejuízo quando o ciclo da commodity virar. É um negócio muito mais complicado. Eu não diria que para virar sorte de longo prazo é uma coisa mais volátil, mas sei lá, para mim eu acho que existem opções melhores se você quer uma coisa de longo prazo, uma coisa mais estável, meu ponto de vista. eu também acho. Eu não, na verdade, assim, né? Vai muito do seu, como a gente falou, do seu apetite a risco, do seu apetite à volatilidade. Você vai estar muito mais exposto à volatilidade externa, né? Porque você vai ter o preço da commodity sendo negociado lá fora, você vai ter eventos que podem impactar, como a gente viu, o petróleo futuro, né? O mercado futuro do petróleo negociando a preço negativo. E aí, cara, você vai ser suscetível e vai acabar tendo um valor de uma empresa aí, Petrobras, que pode ser muito boa, caindo bastante e depois voltando. Isso vai muito do seu apetite, né? Eu não gosto, mas vai de cada um, né? Quem sou eu para falar que Petrobras é ruim, né? Isso daí vai de cada um. Tem gente que vê valor, né? Dependendo do seu perfil de risco. O falou que eu atacar o NPA. Se você acha isso, fica só no Brasil. Mas você corre aquele risco do país, né? Você ficou 100% no Brasil. Eu acho que é bom ter uma porcentagem aí em dólar, e essa porcentagem vai de você. E como eu sempre falo, né? Se você investir mensalmente, conseguir ter uma constância, você nunca vai pegar o topo e nem o fundo. Você vai estar sempre fazendo a média. Mas aí cada um, né? Olha, o que você acha da Berkshire Hathaway para longo prazo? Cara, eu nunca analisei, eu não tenho pouco conhecimento, eu não tenho opinião para isso. Assim, uma visão. Eu não tenho empresa também, então uma visão meio quem olha por fora, né? É uma boa empresa, cara, não tem o que falar. Tem uma gestão muito excelente, excelente, mas é aquilo. Steve Jobs, ele passou para um plano maior, a Apple continuou, e aí uma gestão boa. Nunca vai voltar a ser o que era com o Steve Jobs, entendeu? Essa é a questão. Então, assim, ela pode continuar gerando resultado, mas aquela cabeça que o Steve Jobs tinha é muito difícil outra pessoa ter. Mesma coisa com o Warren Buffett, quando ele se for, esse feeling que ele tem, tomara que tenha outra pessoa, a sucessão dele tenha esse mesmo pensamento. Mas é um risco que você tem que colocar na balança, né? Então, assim, vai de cada um, né? Eu não tenho uma Berkshire Hathaway. Nem eu. Vamos ver, você falou que tinha caixinha de perguntas aqui, tem algumas perguntas nela aí também? O Matheus fez uma pergunta aí. Falem sobre Malásia, México e Japão, que estão tendo inúmeros investimentos de suas empresas. Então, o México, eu estava analisando um gráfico de países emergentes, tá? E assim, tem boas oportunidades em diversos países emergentes. China é um país emergente, né? Você tem a China, você tem o México, você tem a Rússia, tem outros países emergentes que têm um investimento muito grande. E aí o Brasil também está num país emergente. E é por isso que saiu muito dinheiro do Brasil, né? Saiu mais de 65 bilhões de reais do Brasil. Porque os investidores estrangeiros eles podem ter o risco em outros. Assim, se ele vai crescer como ele espera, talvez ele tire um pouco o pé. Os investidores estão sempre analisando, né? Eles não são bestas. Então, se eles verem oportunidade no Brasil, com certeza esse dinheiro vai voltar, né? E aí depende de cada um. Mas eu não tenho Ásia, Japão, assim, dinheiro nesses países e não acompanho, não tenho empresas nesse país. No máximo com um ETF, mas eu não posso te falar muito sobre o investimento da.
E menos eu tenho poucas opiniões, eu praticamente opino só daquilo que eu já analisei. Então, eu só tenho opinião sobre algumas empresas minhas que eu já investi só. Fala Então, igual a Cláudia Raia lá. Não foi a Cláudia Raia? Falou, não sei opinar. exato. Não sei o que dizer. Vamos Ó, ver aqui na caixinha. Deixa eu ficar aqui para. comprei ações e fundos mês passado. Preciso tirar DARF? Recebo dividendos? Vamos lá, né? São várias perguntas, tudo ao mesmo tempo. Primeira coisa, se você comprou esse ano, mês passado, é 2020. Então você vai só declarar isso em 2021. Segundo, DARF. Você escreveu DARF. DARF. A DARF, você tem que tirar DARF se você teve lucro. E aí, fundos imobiliários, você teve lucro, gera DARF. Ó, mês passado, ou seja, você deveria ter gerado a DARF mês passado também. No último dia útil do mês, você gera a DARF. E aí você, fundo imobiliário, código 60 e 20%, né? E aí você vai gerar DARF do lucro do fundo imobiliário. É diferente. A ação, se você vendeu de 20 no mês e teve lucro, você gera DARF. E se você gerou um day trade, aí você vai ter que gerar DARF também. Porque day trade você paga o lucro, sobre o lucro do day trade. E aí você também tem que gerar DARF no mês passado, né? No último dia útil do mês passado. Gerou, tem que o Auri. E aí recebe dividendos. Você vai receber dividendos se a sua empresa paga dividendo, né? E aí você vai receber o dividendo na próxima data de pagamento, aí, utilizando a data base da empresa aí, onde você já tem aquela ação. Exatamente, os dividendos, as empresas, isso me confundia muito e confunde muitas pessoas que estão iniciando. Geralmente o pagamento é anual, mas as empresas podem pagar trimestral, a cada 6 meses, mensal. Isso varia de empresa para empresa. Então, não é possível saber se você vai receber no mês que vem. Mas, quando ela for pagar dividendos, você vai ter o direito. Exatamente. Bem mais pra frente, Matheus, que o pessoal tá reclamando aí que você tá fazendo balanço com a cadeira. O Matheus, seu xará, falou o seguinte: qualquer venda tem que gerar DARF. De fundo, né? De FII, sim. Se você vendeu FII e teve lucro, você gera DARF. Aí a DARF, tá, galera? Você tem que gerar no seu Internet Bank. Você vai lá no seu programinha ou no site da Receita. Vai lá, gerar DARF. Aí você vai botar o código 6015 para pessoa física. E aí você bota a alíquota que você vai pagar, que no fundo imobiliário é 20%, viu? E aí, se você teve lucro, você tem que gerar essa DARF. O valor mínimo para você gerar uma DARF é R$10. Se você tem menos de lucro, anota esse lucro. Na próxima vez que você vender e tiver outro lucro, você soma e, agora deu mais de R$10. E aí, nesse mês aí que você teve esse lucro, você gera a DARF, paga, e aí você vai lá no programinha do imposto de renda e coloca que você pagou. Se não, o leãozinho morde o seu pezinho. Vamos então responder as próximas perguntas como se fosse um tweet de 140 caracteres, porque a gente vai ficar sem tempo. A live vai galera, vamos, ó, a gente tem 5 minutos aí, bota perguntas se você estiver aí, que a gente responde aí referente a crescimento, dividendos. A gente falou sobre live de empresas de crescimento, sobre empresas de velho, né, de dividendos, de valor. Então, se você tiver dúvidas, responde aí. E essa live vai ficar no IGTV depois, tá bom? Vou deixar no IGTV, para quem perdeu, vai ficar lá. Se não, exato, e também. se não tiver Ela vai pergunta, ficar no YouTube também. vai pro YouTube também. Vai pro YouTube também. Então, sigam o Código Investidor. Ele analisa a empresa tintim por tintim. O cara, ele é o cara que vai, no detalhe. Ele é o cozinho. Eu sou o piloto do avião. Para que o bagulho funcione. E ele é o cara que vai estar sempre analisando. Mas, brincadeiras à parte, a gente tá trocando ideia. Sigam ele. Me sigam no YouTube também. A gente tem bastante conteúdo lá. Sigam o Código Investidor no YouTube também. E é isso, né, Matheus? Acho que não tem pergunta, então vou deixar no IGTV. Exato. É isso, então, fechou. Acho que espero ter esclarecido bastante bem esse ponto de se é empresa de crescimento ou de dividendos, qual que a gente tem que dar preferência, qual que a gente tem que escolher. E o resumo da live é que todo extremo é burro, toda verdade absoluta é burra. Você precisa fazer uma diversificação, até mesmo fundo imobiliário ou empresa de dividendos. Diversifica. Tem opções boas em todas as classes de ativos, então a melhor ideia é você ter um pouco de cada coisa. Concordo contigo. E aí, galera, qualquer dúvida sobre o mercado americano, me manda mensagem. Lá tem muitas opções de crescimento, tem muitas opções de valor. Então, se você quer olhar isso daí, me manda mensagem que eu ajudo vocês. Não vou indicar, mas eu vou te mostrar o caminho aí, vou te dar a varinha pra você pescar. E aí, qualquer dúvida, é nóis. Valeu, Matheus. Brigadão. Valeu. Os outros Matheus também aí, Patrícia, Mariana.
Valeu, Luiz, Rô. É tudo, tamo junto. Qualquer dúvida, manda mensagem. Valeu, mano. Até terça que vem. Até terça que vem. Tamo junto.